Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa terceira live de tumores gastrointestinais do mês. Foi super legal a última live, nós conseguimos aí também durante a semana mais de 30 perguntas para esclarecer, não só para os pacientes como para os seus familiares, esse assunto aí que eu acho que é bastante comum para todos. Meu nome é Luiz Alberto Schlitter, eu sou oncologista. Há 20 anos trabalho na área da oncologia, mas há 20 anos focado nos tumores gastrointestinais, basicamente câncer de esôfago, pâncreas, fígado e intestino. Então o plano é toda terça-feira, das 19 horas até as 19h30, estar disponível para vocês para responder perguntas que a gente recebe tanto no Instagram como no YouTube, no Facebook, e as dúvidas de quem tiver pode mandar na live mesmo que eu tento responder. Essa live vai ficar gravada no Instagram e no canal do YouTube para vocês terem acesso e eventualmente mandarem para algum familiar ou conhecido de vocês. Então vamos respondendo as questões mais comuns que foram enviadas. A Maristela perguntou sobre hemangiomas do fígado. Então talvez é uma doença bastante comum, hemangioma no fígado, para quem não sabe, é como se fosse uma artéria, uma veia um pouco mais dilatada. Assim como a gente tem as varizes nas pernas, né, que vocês acho que conhecem, quando a gente olha uma tomografia ou uma ressonância, a gente pode ver isso no fígado. Isso é chamado de hemangioma. A princípio é uma lesão benigna, tá? Mas ela não causa geralmente problemas. São manchas, então, benignas do fígado, pode acontecer durante o nascimento, ou eventualmente podem surgir durante a vida, principalmente relacionado a alterações hormonais ou gestação. Então as mulheres são mais afetadas pela questão da gestação e também pelo uso do anticoncepcional, o uso de hormônios femininos. Tá? A maioria das vezes é assintomático, não causa nenhum problema, a gente consegue ver isso bem numa tomografia, numa ressonância. Eu, pessoalmente, sempre prefiro conferir isso com 2 métodos de imagem. Então, se você fez, por exemplo, um ultrassom, a gente pode sempre, além do ultrassom, fazer uma ressonância, uma tomografia, para que a gente possa confrontar as informações e ter certeza que isso é um hemangioma, tá? A maioria dos hemangiomas, então, não merecem nenhum tratamento. A gente muitas vezes faz controles anuais dessa alteração no fígado, e o ideal é constar com o hepatologista para que ele oriente eventualmente até a suspensão dos anticoncepcionais orais ou os hormônios femininos. Existem eventuais hemangiomas gigantes, tá? Hemangiomas gigante a gente considera acima dos 5 centímetros de tamanho. Aí com mais de 5 centímetros, realmente ele pode incomodar, pode causar dor, náusea, febre, e o maior risco dele é realmente ter sangramento. Ter um sangramento no fígado e causar problema. Tá? Então, o ideal é acompanhar os hemangiomas. Se eles crescerem de tamanho ou se acontecer deles serem mais que 5 centímetros, a gente pode utilizar outros métodos, como a cirurgia ou, eventualmente, a embolização para tratar isso. A embolização, nós conseguimos entrar no fígado como se fosse um cateterismo do coração, né? Ao invés de ir no coração, a gente entra no fígado e consegue trancar aquele hemangioma, trancar aquela veia, como se fosse secar uma variz das pernas. A gente consegue fazer isso no fígado e tratar eventualmente com um procedimento pouco invasivo. Então, a maioria das vezes o hemangioma não é preocupante, fiquem tranquilos, não evolui para câncer. Isso é outra pergunta. Será que eu não tenho que tirar porque isso vai evoluir para um câncer maligno? Não. A ideia é que isso não acontece, mas se você tem dúvida, consulte com um hepatologista. Talvez ele tenha maior experiência nesse assunto. Fechado? Então, outra dúvida bem comum é a questão dos pólipos intestinais. 2 perguntas nos perguntaram quando eu devo repetir a colonoscopia se eu tenho pólipo intestinal. Então, vamos lá. Geralmente, as pessoas devem ser orientadas a partir dos 45 anos a fazer a colonoscopia. Então, o câncer de intestino é o terceiro câncer mais comum aqui no Rio Grande do Sul, tanto em homens como mulheres, e é o 4º que mais mata. Geralmente isso acontece porque as pessoas não fazem a colonoscopia. A colonoscopia está indicada aos 45 anos. Por quê? Porque a partir dos 50 anos ou 55 anos, quase 30% a 50% da população, quase metade da população tem pólipos ou vai desenvolver pólipos.
Então a gente tenta fazer 10 anos antes vamos dizer assim, da idade dos pólipos. Então aos 45 a gente merece uma colonoscopia para que a gente procure os pólipos e se a pessoa tem, esses pólipos possam ser retirados. A maioria das vezes os pólipos são pequenos, abaixo de 1 centímetro, e pela colonoscopia a gente tem uma aparelhagem especial, quase que a gente enforca o pólipo e consegue tirar ele fora, então sem maiores problemas, tá? E o resultado desse pólipo, ou a retirada desse pólipo, é mandado para o exame e a gente vai ver se esse pólipo é um pólipo que é só um crescimento benigno, se é um pólipo eventualmente adenomatoso, que é mais comum, tá, em 80% das vezes, e eventualmente se esse pólipo não é um pólipo displásico. O que eu estou falando? São palavras um pouco difíceis, talvez, para quem não está acostumado, mas é como se fosse uma evolução do pólipo. O pólipo hiperplásico é totalmente benigno, o pólipo adenomatoso merece um maior carinho, vamos dizer assim, e o displásico é quando ele já está quase querendo evoluir para um tumor maligno. A evolução do pólipo para um tumor geralmente demora 4 a 5 anos, não é rápido. Então a pessoa geralmente tem um pólipo, esse pólipo não é retirado ou ela não fez a colonoscopia e a gente depois de uns 5 anos aí pode desenvolver um câncer. Então a retirada do pólipo é importante e o refazer a colonoscopia geralmente segue o seguinte fluxo. Eu oriento fazer a colonoscopia de novo depois de 1 ano, então se a pessoa fez esse ano, fazer o ano que vem novamente para a gente ter certeza que nenhum pólipo escapou na hora do exame. Eventualmente pode, o médico não vê os pólipos muito pequenos. E depois é repetido a cada 5 anos. Né? A colonoscopia não é um exame como a mamografia ou PSA que a gente deve fazer anual. A gente pode repetir ele a cada 5 anos. Mas se a pessoa tem um pólipo, principalmente se esse pólipo é adenomatoso ou displásico, uma regra geral é repetir ele realmente a cada 2 ou 3 anos no máximo. Daí realmente a gente deve ver o pólipo, deve avaliar cada indivíduo, a história familiar e combinar a colonoscopia, tá? Se a colonoscopia então é toda no normal, não tem pólipo, a cada 5 anos está de bom tamanho a gente retirar. Se a pessoa também não retira o pólipo, às vezes o pólipo ele fica muito grande, pólipos grandes acima dos 2 centímetros, imaginem ter isso dentro do intestino, eventualmente merece uma colonoscopia com mais preparo, uma pessoa com mais experiência, para tirar não é muito fácil, viu? Então o ideal é tirar os pólipos pequenos, não deixar eles crescerem, acima de 2 centímetros fica difícil, é possível retirar, mas precisa uma equipe bem experiente, né? E eventualmente até o tratamento com cirurgia ou videolaparoscopia, a gente precisa se o pólipo realmente é muito grande. Vale lembrar que 15% deles são hereditários, né, que tem uma conexão entre os familiares, e quase 80% deles são esporádicos, não tem uma conexão familiar, mas por que desenvolve? Desenvolve pela idade e por fatores de risco. Então também se você tem um pólipo na colonoscopia, a gente pode, além de retirar o pólipo, orientar bons hábitos de vida, né? Então é um papo que a gente bate bastante, eu acho que toda live a gente fala, né? A pessoa não fumar, não beber em excesso, ter o uso do álcool realmente bem moderado, fazer exercícios físicos 1 hora, 3 vezes por semana e evitar a obesidade com uma dieta adequada, quer dizer, tudo aquilo que o cardiologista mandava antigamente, a gente consegue absorver isso para o câncer de intestino e a gente sabe que isso diminui o risco de pólipos. Isso é tão importante que exercícios físicos regulares e de grande intensidade nos adolescentes fazem com que eles tenham menos pólipos no futuro. Então é bem importante realmente os bons hábitos de vida, não só depois dos 40 anos, mas desde a adolescência, para que a gente evite a formação dos pólipos e eventualmente um câncer de intestino. Correto? Então, outra pergunta, na verdade foram 3 perguntas que tiveram uma conexão parecida, é que se a quimioterapia de reforço é necessária para o câncer de intestino. Então vamos lá, como é que funciona essa questão? Assim, o tratamento principal do câncer de intestino é claro que merece sempre ser avaliado por uma equipe não só de oncologistas, como cirurgiões, todos juntos. A gente tem aqui em Passo Fundo uma equipe multidisciplinar, que nós chamamos, que todos discutem todos os casos, toda quinta-feira a gente se reúne. Mas assim, de forma rápida, o câncer de intestino ele é tratado com cirurgia. Depois de retirado a peça cirúrgica, depois que o cirurgião faz a cirurgia, se possível por videolaparoscopia, hoje ela é muito mais
cômodo, a recuperação é muito mais fácil, não é uma questão só estética, mas realmente de recuperação física. O oncologista recebe aquele material, então todo aquele tumor é retirado e a gente recebe ele. Eu faço uma comparação que existem 4 estágios, né? Então você sempre pergunta, qual estágio está? Então a gente tem o estágio 1, 2, 3 e 4 e com certeza quanto mais baixo, mais inicial. O estágio 1, imagine então que a gente está dentro do intestino, é como se a gente tivesse o tumor só realmente na tinta da parede, sabe? O tumor bem inicial, muitas vezes a gente pode fazer isso por colonoscopia, retirar ele por dentro, ou eventualmente uma cirurgia. Quer dizer, ele teve uma penetração dentro do intestino, uma penetração na parede, a gente chama a parede intestinal muito pequena. Se a gente tem um estágio clínico 1, só a cirurgia cura o paciente 95% das vezes. Então, estágios clínicos bem iniciais, cura alta, a gente não precisa fazer quimioterapia de reforço. Já no estágio clínico 2, a gente tem um tumor que ele já entrou um pouco para a parede, ele já está, vamos dizer assim, pegando o tijolo, vamos dizer assim, da parede. Então, a gente precisa cirurgia. Em algumas situações, a gente realmente faz quimioterapia. Geralmente, essa quimioterapia, nessa fase, então, no estágio clínico 2, ela é uma quimioterapia via oral. Pode ser usada por comprimidos em casa, é extremamente tranquilo de fazer. Em média, a gente precisa fazer isso por 6 meses. A gente traz benefício, então a cirurgia é o principal tratamento e a quimio de reforço, ou como eu brinco, passar um veneno assim na lavoura, né, para garantir que não tenha nada, ajuda. No estágio clínico 3, vocês veem que a gente está aumentando os números, a gente já tem não só a parte da parede inicial, a parede do tijolo, mas os canos, vamos dizer assim, comprometidos. A gente tem já o tumor bem mais para dentro da parede e muitas vezes na cirurgia a gente retira todas as ínguas desse tumor, as ínguas estão comprometidas. Então, como assim? Então, ele entrou na parede intestinal e além disso parece ter uma íngua comprometida. Assim como a gente tem íngua na garganta, na axila, a gente pode ter ínguas ali ao redor do intestino. Então, uma boa cirurgia retira essas ínguas e quando a gente vê essas ínguas, então, contaminadas, aí o índice de retorno da doença gira em quase 50%. Então, a gente tem um tumor já bem maior, uma disseminação, um espalhamento para as ínguas ao redor e aí a gente merece fazer quimio em todos os pacientes. Geralmente, essa quimioterapia é injetável por 6 meses. Então, é um processo que a gente precisa pegar um pouco mais firme. Então, vocês veem que quanto mais cresce ou quanto maior o tumor que a gente recebe do patologista, maior a necessidade de quimioterapia. Então, no estágio clínico 3, 50% dos pacientes são curados com a cirurgia, mas fazendo quimioterapia a gente consegue mais 25%. Então, quer dizer, de 4 pacientes, 3 acabam sendo curados com cirurgia e com um reforço de quimioterapia injetável. E no estágio clínico 4, que infelizmente a gente tem bastante ainda no consultório, quase 30% dos pacientes têm, é quando a doença já atingiu toda essa parede do intestino, já penetrou todos esses órgãos e se espalhou para algum outro local, como o fígado, o pulmão, que são os órgãos mais comuns. Mesmo numa situação dessa, que aí a cirurgia ela fica um pouquinho mais frágil, a gente geralmente começa mais por químio, mas é uma doença eventualmente curável. Quase 20% dos pacientes podem ser operados, tanto o intestino como o fígado, e a gente pode reverter eventualmente essa situação. Então, do estágio clínico 1 até o 4, o tratamento na maioria das vezes é cirurgia, quanto mais avançado a gente pensa mais em químio, mas todos eles, em situações especiais, podem realmente ser curados. Então, se a gente analisar, hoje no câncer do intestino, a gente pega a biópsia através dele, a gente olha se ela está muito grande ou muito feia e a gente indica ou não reforço com quimioterapia. Mas existe um método, eu falei na última live, que o pessoal pergunta também no consultório bastante, que é a biópsia líquida. Então, isso é fantástico, eu acho que a gente vai acompanhar nos próximos 10 anos, que é o seguinte. Então, a gente faz a cirurgia do intestino, depois disso avalia por um exame de sangue, fantástico, a gente consegue ver se existem fragmentos ou pedaços do tumor no sangue da pessoa. Não é que o sangue se espalhou, ou o tumor se espalhou para o sangue, tá? Realmente a gente vê se existe alguma sujeira ainda ali que indique que o tumor ainda está presente. Então, hoje, de forma mais inteligente, a gente consegue, depois da cirurgia, fazer uma biópsia líquida ou coletar um exame de sangue, tá? Em torno de 3 a 6 semanas depois da cirurgia e avaliar se o paciente precisa ou não quimioterapia.
O problema do Brasil, nesse contexto aí, desse exame que é fantástico, é que o exame custa mais ou menos 10 mil reais, né? Então não é coberto pelos planos de saúde, então a gente tem ainda uma limitação, como o exame é de fora, né, e vem em dólar, financeira para essa proposta, mas possivelmente a biópsia líquida vai ser o exame padrão para a gente fazer, para depois de uma cirurgia saber se a pessoa merece ou não fazer quimioterapia. Então, outra pergunta dentro desse contexto foi se a gente, eu vou fazer quimioterapia, mas por que alguns ganham 3 meses e outros 6 meses de tratamento? Então, hoje o tratamento oncológico, do ponto de vista do intestino, tá, pessoal? Estou falando câncer de intestino, que é a pergunta mais comum. Na maioria das vezes demora 6 meses, tá? É um tratamento um pouquinho longo, é muito fácil ou, na maioria das vezes, bem tranquilo de fazer. O que eu comento é que ele é extremamente trabalhoso, porque a pessoa tem que fazer uma injeção ou uma medicação, geralmente a cada 2 semanas. Então, essa semana tem medicação, semana que vem não, na outra de novo. Então, se a gente contabilizar uma quimio a cada 2 semanas, por 6 meses, são 12 aplicações. Então, é bastante trabalhoso, o paciente tem que ir, voltar, fazer vários exames de sangue. Geralmente não é tóxico, tá? Como é a visão que vocês têm, talvez, da oncologia antiga. Não perde cabelo, tem a vida preservada, vamos dizer, trabalho, a vida em casa é relativamente normal, só precisa comparecer nos dias de tratamento, então naqueles dias que eu brinco que dá mais correria, mas o paciente consegue fazer todo o tratamento com facilidade, de forma ambulatorial, não precisa internar, não cai cabelo. Existe a possibilidade de eventualmente fazer via oral, mas a via endovenosa ainda é a nossa preferência. O que acontecia, olha que interessante, antigamente, e talvez vocês tenham uma experiência ruim aí nos últimos 20 anos, ou em 1990 mais ou menos, a quimioterapia era injetada de forma muito rápida. Então o paciente ia lá fazer o remédio, o pessoal injetava e mandava embora. Até que alguém desenvolveu a ideia de fazer o mesmo remédio, até numa dose 2 vezes maior, por isso que a quimioterapia hoje está curando mais, só que de uma forma bem lenta, através de um catéter e de uma bomba de infusão. Então imaginem que a pessoa, ao invés de ir lá receber o remédio de forma injetável rápida, ela leva a quimioterapia para casa, ela recebe um soro, talvez por isso que vocês veem alguns pacientes que levam a quimio para casa e depois de 2 dias voltam. Então a infusão lenta da quimioterapia mudou a história do câncer de intestino. Hoje o câncer de intestino, que tinha realmente um medicamento bastante tóxico, hoje com uma maneira de infundir o remédio diferente, e isso que a gente dobra a concentração dele, dobra a chance de cura, hoje traz muito conforto, mas o paciente realmente tem que vir a cada 2 semanas e também colocar um catéter de quimioterapia para facilitar a vida dele. Correto? Deixa eu pegar alguma pergunta aqui da plateia, vamos dizer assim. Acho que te chamou de cisto, só me dá um segundinho aqui. Isso, então a Raquel perguntou se o cisto pancreático a gente deve se preocupar. Boa! Então, no pâncreas, o câncer de pâncreas é uma doença extremamente ruim, considero talvez dentro do câncer gastrointestinal que a gente mais merece atenção, ou que até o oncologista tem um pouco de receio, porque é difícil conseguir pegar o câncer de pâncreas de forma inicial, e o tratamento, mesmo que muito melhor que antigamente, ainda tem as suas limitações de funcionamento. E em alguns cânceres de pâncreas, eles surgem a partir de cistos pancreáticos, tá? Então, quando vocês fizerem uma ressonância ou tiverem um familiar que fez uma ressonância na tomografia e tiver cisto no pâncreas, procure alguém que tenha experiência em câncer de pâncreas. Por quê? O que é um cisto? É uma bolinha de água. Então, se a gente olha ali, é uma bola redondinha no pâncreas que tem água dentro. Só que muitas vezes na tomografia e na ressonância nós conseguimos ver se aquela água, vamos dizer assim, ela é mais densa, se a gente não tem uma sujeira maior ali, se não existe nenhum caroço misturado dentro dessa água, se não existem múltiplos cistos juntos. Então existem características, vou tentar dizer assim, na ressonância, na tomografia, que a gente olha e diz, não, mas esse cisto aí, ele não tem uma cara muito boa. Então nós chamamos de IPMN, que é neoplasia pancreática intraductal cística. Existe uma entidade em que hoje nós olhamos essa lesão e a gente infere que essa pessoa pode desenvolver o câncer e esse cisto, então, se tornar um cisto, vamos dizer assim, maligno e ele causar um risco maior de tumor.
Isso acontece quase 2 a 3% por ano. Então, se a pessoa tem um cisto com 40 anos, à medida que ela vai envelhecendo, dependendo da característica dele, ela pode realmente ir aumentando o risco de câncer de pâncreas. Não é incomum, então, dentro dessa proposta, a gente indicar cirurgia para ressecção de cistos pancreáticos, mas reforço que a paciente deva procurar uma equipe bem experiente para que a gente olhe com carinho ou com detalhamento esses cistos e ver se ele tem alguma característica maligna. Um exame muito legal ou muito bom, a gente não tem aqui em Passo Fundo, nós temos aí em Porto Alegre, a gente ocupa os colegas que fazem muito bem, é a ecoendoscopia. Então, para ver esses cistos pancreáticos, a gente pode fazer uma endoscopia, chegar um pouco mais adiante, encostar o aparelho no pâncreas, e isso tem uma sensibilidade muito grande para avaliação de cistos pancreáticos. Então, quem tem cisto pancreático, procure uma equipe experiente e, eventualmente, sugira ou converse com o seu médico sobre fazer uma ecoendoscopia, que é um exame fantástico hoje, que consegue avaliar melhor os cistos pancreáticos. Outra pergunta, vamos pegar aqui da plateia. Aqui. Quimioterapia de reforço é necessária para o câncer de estômago? Muito boa pergunta. Conheço a figura, então vamos lá. O câncer gástrico, no Japão, a gente tem referências, os japoneses são os principais, talvez, médicos que tratam câncer gástrico. Lá no Japão, a incidência de câncer gástrico é muito alta, provavelmente com a questão alimentar deles. E por eles terem muitos tumores gástricos, eles fazem endoscopia de rotina. Então, assim como existem aqueles trailers, eu digo, com material odontológico que vão passando pelos bairros, lá no Japão, para vocês terem ideia, existem então ambulâncias que vão na população, na periferia, fazer endoscopia de rotina, não precisa nem ir no hospital, para tentar diagnosticar isso precocemente. Então, lá o diagnóstico consegue ser precoce, muitas vezes a cirurgia é o tratamento principal, através da peça cirúrgica ou do tumor, do tamanho dele, a gente indica a quimioterapia de reforço. Posso te dizer assim que mais ou menos 80% dos pacientes vão necessitar ou vão precisar de quimioterapia de reforço. Mas hoje, atualmente, o câncer gástrico é muito difícil fazer quimioterapia depois de uma cirurgia. Para quem fez cirurgia sabe disso. É como se fosse uma cirurgia de obesidade, né? O paciente perde peso, tem dificuldade de se alimentar, então depois de uma cirurgia gástrica é difícil fazer quimio. Então existe uma tendência mundial, talvez é o protocolo mais aceito, que quando a gente tem um câncer de estômago, se comece com quimioterapia. A quimioterapia antes da cirurgia ela tem uma tolerância muito boa, quase 90% dos pacientes conseguem fazer ela. Existem pacientes que têm dificuldades, ok? E a quimioterapia faz ou tenta fazer que o tumor diminua de tamanho e isso facilite o cirurgião, ajude o cirurgião. Então, além de eventualmente diminuir o tumor de tamanho e facilitar o cirurgião, a gente naquele mesmo momento está espalhando o remédio por todo o corpo e prevenindo que o tumor não se espalhe para o fígado, para o pulmão ou para outras regiões. Então, a quimioterapia hoje, no câncer gástrico, talvez na grande maioria dos pacientes ela é feita antes, e aí depois de diminuir a doença ou estabilizar ela, a gente indica cirurgia. Então esse é o tratamento principal atualmente, fora no Japão, que o diagnóstico acaba sendo bem precoce e talvez a cirurgia saia como tratamento de largada, mas a gente sabe que é uma população diferente, né? Quando a gente fala câncer hoje aqui no Brasil e lá no Japão. Outra pergunta, ou duas que vieram sobre quimioterapia intraarterial. Eu sou fã disso, então vamos lá. O que é a quimioterapia dentro da artéria? Existem, ou existiam antigamente, quimioterapias que não funcionavam muito bem. E quando o câncer, principalmente o câncer de intestino, ia para o fígado, parece que a quimio não funcionava no fígado. Então se inventou a possibilidade de colocar um catéter dentro do fígado, ou na entrada do fígado, certo? E através disso injetar o remédio diretamente no fígado. Isso se chama, eu falo dentro da minha área, existem outros locais também, de quimioterapia intraarterial, dentro da artéria. Então bota um fiozinho, como se fosse um cateterismo que a gente faz no coração, bota dentro do fígado e injeta o remédio. Qual a vantagem disso? A vantagem teórica é que a quimioterapia ela tem uma concentração 10 vezes maior do que se a gente injetasse ela na veia,
e ela chegar lá no fígado, vamos dizer assim, mais diluída, né? Então, quando a gente bota num catéter, nessa região ou no braço, quando chega no fígado, ela chega meio diluída. Então, a gente consegue fazer uma concentração 10 vezes maior. Quem é muito fã disso é o pessoal da Europa, os maiores estudos mundiais são do pessoal europeu. Aqui no Brasil, a gente tem alguns centros que fazem. O pessoal de Porto Alegre, do Mãe de Deus, aí, parabenizar o Márcio Boff e a equipe, eles são fãs também, ou fazem bastante, ou tem essa vontade aí de reverter muitas situações com esse tipo de químio. E aqui em Passo Fundo nós temos o Dr. Guilherme Gomes, que é um radiologista que também bota esse catéter para nós bem na região do fígado e a gente consegue fazer tratamentos. Eu tenho uma ideia, assim, mais ou menos 20 pacientes nós temos em tratamento e realmente as respostas para quimio intra-arterial são fantásticas. É muito importante, vamos dizer assim, ter isso como uma opção de tratamento. A quimioterapia na veia ainda é o mais comum, mas a quimio intra-arterial com certeza é uma opção bem interessante, principalmente para câncer de intestino, se ele foi ou se espalhou no fígado. É tão importante essa questão que muitas vezes a gente faz essa quimio intra-arterial dentro do fígado e a doença diminui tanto a ponto de a gente conseguir retirar ou operar esse paciente aí dessa lesão do fígado. E de forma importante, a quimioterapia intra-arterial, muitos perguntam, mas dentro do fígado, será que não vai ficar ruim? Não, a tolerância é muito boa do tratamento, então é muito legal, muito importante fazer. Existem estudos, inclusive, de a gente fazer o reforço que a gente estava falando, em vez da veia, fazer ele dentro da artéria hepática. Então procurem, se alguém tem essa vontade de conhecer equipes especializadas em Porto Alegre, então comentei já o Márcio Boff, tem bastante experiência, a gente Passo Fundo que a gente pode dar a nossa opinião em relação a esse tipo de tratamento que é realmente inovador. Duas perguntas falaram sobre se o câncer é contagioso, né? Então o pessoal ainda tem essa relutância. Na verdade, o câncer não tem um contágio, ele não passa de uma pessoa para outra, que a gente pode tentar catar de informação nesse sentido. Assim, existem fatores de risco que eles podem estar juntos na mesma família. Então, vírus da HPV, né, o papiloma vírus humano, a hepatite B e C, o HIV, eles são transmissíveis, ou podem ser transmissíveis. Então, uma pessoa ou os familiares devem ter esse cuidado para não transmitir os vírus. O casal ter relação sexual com camisinha ou com cuidado, né, para evitar a transmissão de vírus. Então, existe a transmissão disso, mas não do tumor em si. Uma pessoa que fuma, eventualmente o marido fuma, está convivendo com um fumante, então ele pode ter o tabagismo passivo, então tem um risco maior de câncer por isso. E os hábitos familiares, a gente chama do histórico familiar. Então, geralmente uma família que tem maus hábitos, né, acabam se contaminando. Então, uma alimentação inadequada, sedentarismo, obesidade, muitas vezes não é só um na família, todos eles têm o mesmo fator. Então, o câncer não é contagioso, a gente deve ter bons hábitos de vida, evitar os fatores de risco. E outra coisa importante é que quimioterapia não é contagiosa, né? Então, quando o paciente está fazendo quimio, né, posso tomar chimarrão junto, posso dividir o mesmo copo, eventualmente posso beijar, sim, isso é normal, assim, não existe uma passagem, vamos dizer assim, da quimioterapia, mesmo que ela seja via oral ou injetável. A única coisa importante para o casal ou para esse contexto familiar é que a gente não pode engravidar durante o tratamento, né? A gente pode ter um risco aí, principalmente no início, de 30% eventualmente ter uma malformação congênita, né? Então se orienta muito, tanto o homem como a mulher, ali, esse cuidado para não ter uma gravidez durante o tratamento. Depois que o tratamento passou, em torno de mais ou menos um ano, aí 6 meses ou um ano, a gente, claro, orienta ele constar com um médico especialista, mas a gente libera a ideia de voltar a engravidar. Também tem a ver, claro, como é que está a doença dele, como é que está o câncer, se está controlado, né? Mas se tiver o câncer controlado e ele já passou, depois de mais de 6 meses, um ano de quimioterapia, a gente pode voltar com essa ideia, eventualmente, de ter filhos aí e seguir vida adiante. Certo, pessoal? Então, vamos ver se tem alguma pergunta mais rápida. Mas eu acho que eu vou deixar as outras perguntas aí. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Estou vendo várias pessoas aqui conhecidas. Lucas, Toné, Amanda, obrigado, tá, pelo apoio.
Na próxima terça-feira, 19 horas, estamos aí novamente. Quem quiser mandar suas perguntas, fiquem bem à vontade, o maior prazer em responder. Agora, amanhã, no final de semana, eu vou estar participando de um congresso em São Paulo, só de câncer gastrointestinal. Teremos mais de 100 médicos aí do Brasil que só trabalham nessa área. E aí, quinta que vem, eu vou tentar transmitir talvez os principais recados que a gente conseguiu absorver nesse congresso, tá? Então, um grande abraço a todos. Um abração aí, boa semana. Valeu!